Boa noite, queridos, a paz seja convosco, que noite gloriosa. Nós vamos compartilhar hoje, quando estou fraco, aí é que sou forte. Quando estou fraco, aí é que sou forte. Quando estou fraco, aí é que sou forte. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz isso. Numa outra tradução diz assim: porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Interessante nessa palavra, mas antes de nós entrarmos na palavra, eu quero primeiramente agradecer ao Espírito Santo por toda a bondade e misericórdia que Ele tem para comigo, em que tem me dado essa oportunidade, esse canal, e através desse canal, Ele tem levantado pessoas para compartilhar comigo, para assistir, para se inscrever, dar seu like, visualizar. E primeiramente, eu agradeço ao Espírito Santo, a Jesus Cristo e a Deus Pai, que são maravilhosos. E depois agradecer a cada inscrito, cada um que visualiza, que tem interesse de ouvir a palavra de Deus, e cada um que dá o seu like, seu joinha, cada um que comenta, cada um que pede suas orações, que aperta o sininho. Bom, então continue enviando para muitas e muitas pessoas, que quanto mais pessoas você enviar a participar do meu canal, mais o YouTube vai entendendo que é um canal que pode ser enviado para outras pessoas e é um canal verdadeiramente de bênção. Né? Não é fácil ter um canal, não é fácil estar fazendo o canal, mas quem chama, garante, né? Bom, então eu agradeço desde já cada participante, cada um que assiste o meu canal. Em nome de Jesus. Não esqueça de dar seu joinha e passar adiante. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando de um assunto muito interessante. Aliás, eu admiro profundamente, como ser humano, dos cristãos que tem na Bíblia, no Novo Testamento, eu admiro Paulo demais. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aqui, antes, nesse mesmo texto, Paulo vai falar das revelações, das visões que ele teve e que ele foi submetido a uma determinada fraqueza, que ele não diz qual, e que ele suplicou a Deus por 3 vezes que tirasse. E Deus não tirou. Mas Deus respondeu ele. Além de não tirar, Deus respondeu dizendo: a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo disse: então cabe a mim agora me alegrar com minhas fraquezas, se é desse jeito que Deus vai me fortalecer, se é desse jeito que o poder dele vai se manifestar a mim. Tudo que Paulo queria era manifestar a glória de Deus através da pessoa de Jesus Cristo na vida dele. E não poderia ser de outra maneira, onde 2 pessoas fortes não estariam medindo força. Até porque medir força com Deus seria inviável. Será inviável porque não vai para lugar algum. Mas, então Paulo
foi vendo que uma das coisas que capacitava ele ter mais da graça de Deus era ele sabendo lidar com sua fraqueza. Ele recebeu uma palavra de Deus, onde Deus falou com ele que não ia retirar a fraqueza dele, porque era ali onde Deus queria aperfeiçoar, ou seja, manifestar o seu poder, onde Deus iria mandar na vida dele de uma maneira que só a graça de Deus é que ficaria visível, ao invés de vê-lo, veria a graça de Deus. Deus estava tirando Paulo de cena, como ele sendo exibido com toda aquelas experiências que ele tinha, não vinha dele, não era porque era ele, era o poder de Deus. E nós, como vaso de barro, e que dentro desse vaso de barro tem um tesouro, o que faz esse vaso de barro ter valor é o preciosíssimo tesouro que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo dentro desse vaso. Mas não era simplesmente só estar dentro, como está se revelando, levando os vasos de barro a compreender que todas as vezes que um vaso de barro, no caso está se falando de nós, seres humanos, servos do Senhor, nos submetemos a nos enxergar como vasos de barro, o poder dele vai se aperfeiçoar. Porque a grandeza do poder não é do homem, não é do ser humano. Seja ele homem ou mulher, estou falando homem no sentido geral, no sentido de humanidade, ser humano. Não está nele em si, porque ele é sábio, porque ele é muito culto, muito estudado, estuda muita Bíblia. Não. E quanto mais Deus quiser nos usar a você, usar a mim, quanto mais Deus quiser Ele ter mais espaço em nossa vida, mais é necessário que a gente se humilhe, se renuncie. Mas a renúncia não vem simplesmente alguém dizendo que eu vou renunciar às coisas para Cristo. Se não houver um trabalhar, um permitir de Deus, de um reconhecimento profundo de quanta fragilidade tem cada ser humano e cada coisa que é frágil, e aquela fragilidade está sendo aparentemente, no normal, se Deus não intervir, vai ser um problema. E Deus, Ele tomar a frente, Ele ser exibido como aquele Deus glorioso, o poder dele tomando a forma manifestando a glória dele, então a glória fica para o ser humano, e o ser humano não pode receber a glória que é de Deus. Nenhum ser humano, nenhum outro ser, nem ser humano, nem espíritos, nem anjos, nem quem quer que seja que Deus tenha feito, pode receber a glória que é dele, porque ele disse: a minha glória eu não dou a ninguém, a minha glória eu não divido com ninguém, a minha glória eu não empresto para ninguém, a glória é minha, a glória é minha glória. A glória dele é a presença dele, a glória dele é a exuberância dele, que ele se mostra como ele é poderoso. Então é uma glória, a glória dele é uma glória de glória, da glória que ele é e que ele tem. Então ele
disse, porque quando eu estou fraco. Então, aqui não está falando de fraqueza de pecado, aqui não está falando de uma pessoa dissimulada, aqui não está falando de uma pessoa complexada, aqui não está falando de uma pessoa com a autoestima baixa, aqui não está falando de pessoa com problemas de autoimagem, psicologicamente derrubada e se achando... Não, aqui está falando de um homem experimentado na dor, experimentado na inteligência, experimentado em todas as áreas e todas as situações, que cada vez que ele prosseguia em conhecer a Cristo, em se envolver com Cristo, em se dar para Cristo, em exibir Cristo, ele ia se percebendo como frágil ele era. E aí os problemas, que a Bíblia não diz quais foram, qual era a fraqueza que ele tinha. Cada pessoa tem sua fraqueza. Mas, na realidade, muitas vezes a nossa fraqueza, a tendência é se punir, é se desvalorizar, é se desacreditar, que na realidade precisa se desacreditar no sentido de não colocar total crédito em você mesmo, como se você mesmo se garantisse nas suas fraquezas. Mas, infelizmente, muitas pessoas não sabem, muitos de nós não sabemos como lidar com as fraquezas. A tendência são duas: ou se envolver na fraqueza e dar vazão a essa fraqueza para pecar, ou, diante de Deus, se humilhar para buscar nele uma resposta, um livramento, que foi o que Paulo fez. Só que, quando ele foi buscar a Deus, quando ele buscou a Deus 3 vezes, que pediu para tirar, e ele orou, Deus disse: não, eu não vou tirar. O senhor não vai tirar e eu vou continuar com essa fraqueza? É que na sua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa. O meu poder. Eu trabalho mais em você e meu nome é engrandecido e eu sou mais visto, eu sou mais valorizado, eu sou mais amado e respeitado, porque não é nas suas fraquezas você... A tendência das pessoas, às vezes, também é mostrar suas fraquezas. Ah, não deu certo. Chorumingar. Paulo deve ter também chorado, porque ele achava que aquela fraqueza dele seria para o mal. É assim que muitas vezes a gente vê nossa fraqueza. Porque a gente não alia a nossa fraqueza ao dono da nossa vida. Porque a gente ainda não entendeu que tudo que está em nós, até as nossas fraquezas, são de importância para Deus. E Deus quer usar nossas fraquezas, Deus quer usar tudo que há em nós. Tudo, 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 para que o nome dele seja glorificado, para que o poder dele se aperfeiçoe. Então, o Senhor disse: não, quando você está fraco, o meu poder se aperfeiçoa. Porque quando uma pessoa, um servo do Senhor, fica se mostrando que ele é muito forte, que ele pode tudo, que ele sabe tudo, que ele consegue tudo, que por ele ele fala e vai se vangloriando. Não tem quem, ninguém escapa, nem o apóstolo Paulo iria escapar, ninguém. Então o Senhor, porque via que ele realmente o amava, e que ele verdadeiramente queria que cada dia mais, cada vez mais o Senhor crescesse nele. E que se visse a glória, o brilho do tesouro que havia dentro dele. Que era esse tesouro que fazia ele fazer tudo o que ele fazia. Era esse tesouro que fazia ele ser quem ele era e quem ele foi e que ele deixou de ser. Saulo para ser Paulo. O poder de Deus se aperfeiçoou. Mas não era o pecado, não era ele pecando. Não era o pecado que Deus falou que ali era a fraqueza dele. Era alguma coisa que era limitação para ele. E que essa limitação para ele era como se fosse uma coisa destruidora. Uma coisa que iria trazer problemas para a fé dele. Verdade é que poderia trazer problemas se ele não aceitasse a sabedoria de Deus. Aceitasse
o entendimento de Deus, aceitasse a vontade de Deus, que converge todas as coisas, até o mal, ele converge para o nosso bem. Não é que ele tira o mal, muitas vezes, é que ele redunda o mal em bem. De que maneira? Nos levando a termos uma real compreensão de que todas as coisas cooperam, ou seja, para a gente, não tem jeito as coisas ruins que acontecem, mas para ele tem na vida da gente, porque ele nos leva a termos experiências, maturidade, crescimento, quebrantamento, dependência dele. Aprendermos lições que de outra maneira não aprenderíamos e que se não errássemos, também não aprenderíamos. Não estou dizendo que é para a gente viver errando, mas por conta de que somos humanos, mortais, limitados, erramos. E quando erramos, parece que os erros que cometemos e quando nos arrependemos de verdade, parece que os erros em si acabam com nossas vidas, mas que na realidade Deus transforma aquele mal em glória para o nome dele. E aí Paulo disse, então o Senhor falou para ele, a minha graça te basta, porque é na fraqueza que meu poder é aperfeiçoado. Ou seja, enquanto a gente, ser humano, enquanto servo, como servo do Senhor, a gente se achar que a gente pode tudo, que a gente vence tudo da gente mesmo, e vê na gente que é por causa de nós mesmos que conseguimos ser esse cristão que somos, esse servo que somos, por causa de nós mesmos, o poder de Deus não vai se aperfeiçoar. Porque ele vai encontrar uma pessoa arrogante, uma pessoa tida como forte. Deus não disse a Paulo que ele era um homem fracassado. É no seu fracasso que meu poder se aperfeiçoa. Disse, é na fraqueza. Era uma limitação. Algo que estava além da capacidade dele, que tinha que estar. Para que Deus manifestasse a sua glória. Para que ele entendesse lidar com isso e visse esta fraqueza como um bem, um meio de que o poder de Deus se aperfeiçoasse. Porque Deus quer se aperfeiçoar, quer aperfeiçoar em nós. Nas pessoas humildes ele quer aperfeiçoar o poder dele. Porque ele sabe que naquela fraqueza, todo ser humano tem. Mas nem todo mundo que admite que tem fraquezas. Nem todo mundo que busca em Deus respostas pelas suas fraquezas. Busca em Deus direção, busca em Deus solução para as suas fraquezas. Muitos servos do Senhor, ao perceberem suas fraquezas, ocultam, abafam, usam de maneira errada, porque não há nenhum de nós que saibamos usar fraquezas para o nosso bem. Ou a usamos para o pecado, ou ela não vai ter sentido. Mas ela só tem sentido porque Deus, é na fraqueza que Deus aperfeiçoa, que Deus o quê? Vai tratando aquelas áreas da vida da gente, ensinando a gente a lidar com essa situação, ensinando a gente a reconhecer que a gente só é porque Ele é em nós, só somos porque Ele é em nós, só fazemos porque Ele é em nós, e Ele não é qualquer pessoa, Ele é o próprio poder, Ele é a vida, Ele é o sentido da nossa existência e do nosso chamado, da nossa vida com Ele. E aí ele diz que, pelo que sinto prazer, então ele disse assim, o 9, e disse-me, a minha graça te basta, a minha graça. Deus estava dizendo, você tem fraqueza, mas tem eu, que sou sua fortaleza. Porque quando nos achamos fortes, não percebemos que é a graça de Deus que faz a gente ficar forte. Não admitimos, não devolvemos para Ele a glória, não assumimos que a glória é dele, não deixamos que a glória dele seja vista, a gente logo tem respostas para dar, sabe? Quantas e quantas vezes, tantas e muitas vezes, Deus tem nos dado coisas, nos capacitado a fazer coisas, e aí quando alguém pergunta, ou elogia, reconhece que tem algo diferente em nós,
que é que acontece? Nós falamos, né? Eu fiz assim, eu agi assim. Poucas vezes a gente diz assim, não, eu orei. O Espírito Santo de Deus que me falou, que fizesse assim, que agisse assim. Foi por causa dele que ele me deu. Uma vez eu estava orando por uma criatura que estava com problemas de saúde gravíssimo nos pés, com problemas circulatórios e estava assim, perto de amputar. E aí alguém falou comigo e eu comecei a orar, orei muitos dias e muitas vezes chorei nos pés do Senhor, porque era uma pessoa ímpia, uma pessoa envolvida com demônios e essas pessoas não creem, não creem. Muitas pessoas cristãs não creem, quanto mais essas pessoas. E eu gosto muito dessa pessoa e orando muito, e eu orando a Deus falei, Senhor, tem misericórdia, não deixa amputar. Eu sei que por essa pessoa, porque não tem essa fé, não vai acreditar, está já desenganada. Meu Deus, ela está sofrendo muito e comecei. Foram muitos e muitos meses de oração. Eu já oro essa pessoa há anos, mas nesse período foram muitos meses. E aí um dia eu perguntei para uma das pessoas da casa dela, disse assim, vem cá, já levou ela no médico? Não, ela está acompanhada pelo médico, e o médico não dormia com dores, o pé inchado e aberta, abria ferida, estava comendo a carne dela. E aí eu disse, e aí o médico disse que não tem jeito, passa a medicação, dá a injeção, passa toda a medicação e ela não melhora. E aí eu continuei orando, disse, Senhor, não aceito, o Senhor tem misericórdia e pá. Orando. E aí, quando foi um determinado dia, eu perguntei, me dê notícia dessa pessoa. O parente falou assim para mim, olha, levamos a outro médico, que era um médico antigo dela. E esta pessoa já está melhor, já está colocando o pé no chão, já está andando. E aí eu não vi dizendo assim, não foi vocês que trocaram o médico, que levaram para o outro médico. As orações ao Senhor, o Senhor Deus moveu o coração de vocês, moveu situações por causa das orações feitas, as orações que eu fiz, não era porque era eu, porque foram feitas orações. Deus